Se você procurar por autogestão nos dicionários, provavelmente você vai encontrar o seguinte significado: gerenciamento de uma empresa pelos próprios empregados, que são representados por uma direção ou por um conselho gestor. Bom, mas a autogestão é bem mais complexo que esse verbete, né? Hoje o nosso papo é com Cláudio Nascimento, um profundo pesquisador do tema. Vamos saber o que ele acha disso. Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia para você que não dorme com o governo Bolsonaro. Estamos aqui no ponto de ônibus aguardando mais um coletivo rumo a mais uma viagem sobre economia solidária e agroecologia do nosso podcast, videocast Vozes Livres. Então entre nessa viagem mais uma vez, sem deixar de convidar também seus amigos, suas amigas, compartilhando, curtindo o nosso podcast aqui. Então não esqueçam de avisá-los para nos escutar, porque hoje temos mais um tema essencial aqui nessa Santos, com um pouco de neblina. Quem não sabe, a gente está aqui na Baixada. Hoje, nesse dia especial, vamos conversar com alguém que é central para entender economia solidária e para entender esse projeto alternativo de esquerda, baseado nela, na autogestão dos trabalhadores e trabalhadoras. Então a gente vai ter hoje aqui o Cláudio Nascimento, que é educador popular, um conhecedor da Rosa Luxemburgo e de sua obra, muito inteirado também nas discussões dos nossos povos originários e seus modos de vida, que eram também baseados na autogestão, e escritor do livro, entre outros, um que eu gosto bastante, que é a Autogestão Comunal. Então, esse é o Cláudio Nascimento. Bem-vindo, Cláudio, bom te ter aqui. Se apresenta para a galera aí de onde que você vem, o que come, o que gosta de fazer da vida também. Bom, meu nome é Cláudio Nascimento, eu trabalho com movimentos sociais. Foi a maior parte da minha militância, que vem lá de 1966, já com 15 anos. Já tenho 55 anos metido nessa luta, né? E em algumas conjunturas, por causa do governo Lula, eu passei para a área de governo. Também no governo do Olívio, um ano, né? Para trabalhar o tema da autogestão, não mais com os movimentos sociais, mas tentar ver no campo do que a gente chama as políticas públicas, né? Um governo, vamos dizer, com sensibilidade democrática, como é que nós poderíamos desenvolver políticas no campo da economia solidária, que está ligado ao meu tema principal, que é o tema da autogestão, que ele é mais amplo do que a economia solidária, do ponto de vista histórico e teórico também. E o trabalho todo foi sempre com o Centro de Educação Popular, né? A partir de 75, eu tive um primeiro período no Nordeste, que muito jovem, entrei na luta contra a ditadura, num grupo que defendia a luta armada, e tive que fugir de lá, me engajar no Rio de Janeiro, fui preso em 73 no DOI-CODE, depois saí da prisão, e a partir de 75, as coisas da vida, eu terminei indo fazer um estágio num centro de educação popular, muito ligado a Paulo Freire e uma série de pessoas que estavam exiladas em Genebra, e pessoas que também tinham trabalhado com Paulo Freire lá em Pernambuco, no governo de Arraes antes do golpe. Então eu tive muita sorte. Primeiro, foram uns 10 anos metido nessa luta, que era uma luta de vanguarda, né? E nós éramos pouco. E depois, a partir de 75, eu comecei a fazer... Educação, o senhor tem a ligação nesse momento com a educação? Nesse momento, foi quando eu saí da prisão e encontrei esse grupo, e a partir dali então comecei a me ligar às oposições sindicais, a pastoral operária, comunidades eclesiais de base, movimentos populares de bairro, e pronto, a partir dali a vida foi sempre em frente no Rio, mas o trabalho sempre nacional, não é? A gente fazia formação praticamente todos os fins de semana num estado, no outro estado, porque existiam muitos centros de educação popular e nós trabalhávamos de uma forma articulada, como se fosse uma rede. Então era um trabalho, foi sempre assim. E num certo período, em 88, eu passei para a CUT Nacional, para a Secretaria de Formação, e junto no Instituto Cajamar.
que era uma universidade dos trabalhadores. O presidente de honra era o Paulo Freire. Bom, e dali fui seguindo até 2002, quando fui para o governo do Olívio, no programa de Economia Popular e Solidária, e depois, então, o SINGE me chamou. E eu fiquei lá até 2010, sendo que os 3 últimos anos eu já não trabalhei lá na Secretaria do SINGE, eu passei para um grupo de educação popular, que era ligado a que no início chamava Fome Zero, e se transformou em Bolsa Família, e sobrou então todo um trabalho de educação popular que tinha sido pensado como uma forma estratégica de criando embriões de poder popular. Já estava, eu escutei até um podcast esses dias sobre a criação do PNAE, né, que é o Programa Nacional da Alimentação Escolar. Então tem tudo a ver com esse momento, né, o Betinho? Passava por aí. Bom, o Betinho é originário da coisa, né? Mas ali você tinha todo um grupo que o Frei Beto chamou de Talher, e os últimos 3 anos do governo Lula eu trabalhei aí porque tinha a questão pedagógica, mas sobretudo o eixo do Talher, que desenvolvia muitas atividades políticas, educativas, encontros em vários níveis, principalmente rodas de conversa nas bases das pessoas mais simples do Brasil. O eixo era a questão do poder popular. E então eu fui aí para dar uma fundamentação de poder popular como socialismo autogestionário. Então eu fui para o espaço que, na verdade, eu fiquei no governo, nunca me sentei no governo, né? Porque estava sempre, como o SINGE dizia, nós éramos anfíbios, né? Um pé no governo e um outro pé no movimento social. Eu botava o pé esquerdo no movimento, outro o pé direito, para onde estava a seiva, onde estava a força, a energia da coisa, era aí, né? Tem sempre uma tensão, né, entre movimento e governo, sem dúvida. E nós éramos um grupo, todos no governo Lula e Dilma, que tentaram uma perspectiva mais radical de democracia, uma linha socialista, eram digamos assim, articulações ou grupos, não tendências, mas movimentos, em que nós éramos, digamos, residuais, eu não diria marginais, nós não tínhamos peso político ali dentro, né? Entendi. A linha dominante era uma outra linha, uma coisa mais economicista, com muitos limites nessa questão da democracia mais radical. Radical, né? Exatamente. O reformismo radical, revolucionário que a gente defende. Vamos até abordar um pouco disso daqui a pouco, Cláudio. Eu acho que a autogestão também dialoga com a questão de governo, é um desafio para a gente fazer uma teoria da autogestão ligada ao Estado, né? Mas eu queria, para a gente começar o nosso tema, Cláudio, você falar um pouco o que é autogestão, como que você definiria aí, porque a gente, claro que você tem um emaranhado de referências, né? Mas que seria uma síntese básica do que você entende por autogestão, para a gente começar a fazer esse discurso aí, que é necessário para a gente quanto esquerda? Eu acho que há alguns princípios básicos. Agora a história vai trazendo as novidades, né? A novidade, então, é sempre um processo aberto, que não é, digamos assim, ela implica outra concepção de vida, de mundo, outra concepção de tempo, outra concepção de história, e mesmo da transformação social, né? Então, eu acho que alguns 3, 4 eixos assim, eles são importantes. Um é esse que é processo, né? Que é processo, e eu entendo também como sendo processo é coisa de longa duração e tem um caráter de experimentação. Trabalhar em torno das experiências, né? Essas experiências, elas, dependendo da prática que você desenvolve, elas podem caminhar numa perspectiva de emancipatória, digamos assim, ou não. Não é porque é autogestão, é economia solidária, e com isso está definido que vai estar dentro de uma prática emancipatória, né? Então, isso aí... Bom, aí você busca alguns autores que definem a autogestão, e aí é um debate, uma tensão, é algo que se dá no processo histórico como experimentação, buscando um processo radical de emancipação
tocar aqui para me entregar um livro, com certeza. Pode atender lá, a gente dá uma pausa aqui. Bom, mas o que eu estava avançando a reflexão, você não pode criar uma dicotomia que diz, bom, a autogestão é algo que só pode existir no socialismo, não no capitalismo, porque no capitalismo é você criar ilhas de autogestão, ilhas de socialismo. Então, acho que essa visão é uma visão que dicotomiza muitas coisas, como processo. As experiências e as lutas de autogestão, elas sempre nascem nas brechas do sistema do capital. Se você pegar o metabolismo social, o Estado, o trabalho assalariado, como diz o Mesários, e o outro elemento que ele coloca, são 3, dentro desse todo, então você vai ter sempre fissuras. E aí a praxis que é desenvolvida nessas lacunas do capital, seja em uma cidade, seja em um bairro, seja em uma fábrica, seja no conjunto da sociedade, quando são grandes rebeliões, revoltas, que tomam uma característica mais ampla, é sempre dentro da sociedade que está aí. E aí. Mas são essas ilhas que servem de inspiração, né? São vários autores chamam de interstício na estrutura, né, da sociedade capitalista. O Singer fala disso, o Nikos Poulantzas fala disso, você tem o John Holloway fala disso, cada um vendo de uma determinada maneira. Eu gosto muito de falar de um metalúrgico francês, que foi um dos primeiros a escrever muito sobre autogestão, chama-se Daniel Motet. Então, na França havia um grande debate se a autogestão era o grande dia, né? A revolução que acontece num grande dia, como se fosse um dilúvio, de repente desaba sobre o mundo. E ele, então, criou uma outra ideia a partir das experiências dele. Ele era metalúrgico numa empresa de construção de automóvel, a Renault, na França. Fazia parte de grupos que discutiam autogestão, como o do Castoriadis, que era socialismo e barbárie. Eu acho que o Daniel Motet era o único operário desse pequeno grupo, né? Mas o Castoriadis deu uma revoltada depois, né? Sim, ele muda. E o Daniel Motet, então, ele criou, disse que a autogestão não é o dilúvio, a autogestão é a autogestão gota a gota. Ele escreveu um livro muito interessante. Você tem que colocar o cotidiano e o dia a dia, a história no micro, como sendo estratégica também, como todos os espaços da sociedade. A autogestão não é algo que vai se dar apenas com os trabalhadores, principalmente industriais, nas grandes empresas como se previa, né? O proletariado industrial. E aí você tem alguns espaços na sociedade onde você poderia desenvolver uma prática emancipatória, e outros não. E a autogestão, ela encara como um todo, desde a casa, a escola, a fábrica, o campo, e todos são campos de luta, de transformação, onde você pode desenvolver as experiências de autogestão. E aí entra aquilo que você perguntou também, a nível de governo, né? A nível de governo, entendendo que o governo é uma parcela do poder de uma sociedade, do Estado. O estar no governo não é estar no poder, mas ali você pode ter condições de transformar num campo de luta em que pode, digamos assim, desenvolver, aprofundar vários elementos das experiências que estão sendo desenvolvidas na sociedade, não só as práticas de autogestão, mas outras práticas também. Você vê a discussão dos comuns, né, que não é exatamente estatizar as coisas, mas de fato torná-las bens públicos com gestão comunitária, também dialoga com a questão da autogestão e da esquerda no Estado? Como transformar essas instituições em mais autogestionárias ou comuns? Dialoga sim. Eu acho que todo esse campo que se chama do poder comunal, do comum, do bem viver, são todos campos que têm uma mesma base, que são economias não mercantis. São economias, no sentido mais amplo, que têm como base o valor de uso e não o valor de troca, né?
Então elas terminam dialogando. Algumas tensões, às vezes, quando você pensa a relação com o Estado e com o poder, o que é que significa poder. E na América Latina nós tivemos, a partir das transformações, as lutas que começaram a ocorrer com os índios, a rebelião em Chiapas, e depois a guerra da água, do gás em Cochabamba, em Alto, na Bolívia, e depois de Oaxaca, no México, uma série de experiências, e também incluindo aí a experiência da Venezuela. Você tem aí um momento novo de luta contra o neoliberalismo, onde foram surgindo essas experiências, elas voltaram à tona, né? E nas esquerdas, na América Latina, aí se distinguiu dois campos que fizeram uma disputa. Um campo que se dizia de contra-hegemonia, de que você precisa ter essas experiências, todas essas lutas com essa pluralidade e de sujeitos também, não é? Propostas, formas de organização, de construir, disputar o poder do Estado, e a partir daí você construir uma contra-hegemonia, disputar o poder do Estado passando por eleições, né? Quando você, através de eleições, como foi o caso da Bolívia, como foi o caso da Venezuela, como está sendo o caso do Chile, como foi o caso do Peru, da Argentina, o Brasil, governos de um campo que se chamou de progressistas, mas cada um com as suas particularidades. Um com mais radicalidade, o outro com menos radicalidade. Aí ia depender exatamente do acúmulo histórico que tinha as lutas e a memória coletiva de cada país. Bolívia, Venezuela, diferente de Brasil, de Uruguai, da Argentina, do Chile. E até a repressão que passavam, né? Também. Equador e Bolívia avançaram até ali bem menos em direitos civis, né? Eu diria, do que o próprio Brasil, né? Porque tem a ver com aquele período das ditaduras na América Latina. Então, essa era uma corrente de contra-hegemonia, então, que falava dessa questão de você disputar o poder, passar pelas eleições, e uma outra corrente com um caráter mais autonomista que dizia que não. A nossa luta, a corrente chamava mais emancipatória, mais pela emancipação, e não de disputa de poder, mas não construir outro poder, digamos assim, né? E muitas obras surgiram num campo e no outro. A mais famosa desse campo era a do João Rollet, que é um pouco assentado na experiência do neozapatismo, no México, onde ele dizia que é possível mudar o mundo sem tomar o poder. Então esse foi um debate interessante, né? Eu pessoalmente acho que as duas coisas se complementam. É necessário você ter um forte movimento social com base nas práticas de autogestão em diversos campos, mas articulado com outras lutas também, não só com lutas que são autogestionárias, mas lutas que também são radicais, digamos assim, e disputar governo no sentido de... Aí sim, a questão que políticas você desenvolve nesses governos que possam não, digamos assim, universalizar alguns direitos e criar condições, principalmente na América Latina. Quando você tem um programa como o Fome Zero, ele tinha a possibilidade de permitir, na maneira como foi organizado no início, a constituição de comitês populares pelo Brasil, articulado sempre a questão da educação popular. Não existe autogestão e economia solidária se não está articulado com a educação popular. Claro. Ela vira uma coisa burocrática, e talvez o vice-versa. Então, o Fome Zero, no início, ele tinha essas possibilidades concretas, né? De você, pelo país afora, criar comitês populares para gerir não só os recursos financeiros, mas também discutir a aplicação desses recursos, mas, sobretudo, o processo de formação, realização de assembleias, quer dizer, você ir criando embriões de poder popular em torno desta questão do comum. Essas lutas que eu falei de indígenas, afrodescendentes, mulheres, juventude, nos anos mais recentes na América Latina, elas se dão em cima dos bens naturais, a água, o ar, o fogo, né, os 4 princípios da natureza e da vida humana. Né? Podemos colocar uma primeira polêmica agora, Cláudio, então? Não, só fechando, aí implica o quê? Implica você ter outra relação com a natureza, né?
outra relação com a natureza, que é diferente da relação que tem o sistema do capital. É uma relação de exploração desses bens naturais e, enfim, com isso, você entender o comum também, não só como aquilo que está na natureza, mas entender o comum como resultado... econômico e o político também, né? Resultado da prática de homens e mulheres, que vão criando a territorialidade, que não é geografia, é cultura humana que é criada, e criada nesses valores de emancipação, né? Então, mais ou menos, só você fez uma pergunta aí, fecharia com 3 campos assim para pensar a autogestão. E a palavra em si significa gerir por si próprio, né? No primeiro campo é o campo dos meios de produção, né? Do campo da produção, enfim, o campo do trabalho, que é um dos campos mais devastados pelo poder global e colonial atual, do capitalismo na sua fase atual, mas significa o quê? Que o trabalho não tenha mais como base o trabalho assalariado e a propriedade privada ou mesmo estatal, e passa a ser a propriedade coletiva, a propriedade comum, gerida democraticamente pela base, pelos trabalhadores, no sentido mais amplo, gerindo esse processo de produção, e essa gestão é uma gestão democrática que se realiza dentro dos princípios da democracia direta, através de assembleia, decisões coletivas, revogação de mandatos. Isso. Bacana o que você coloca aqui, para a gente aprofundar um pouco um debate que é mal feito às vezes, por quem descreve o tabuleiro político, né? Às vezes, direita e esquerda são resumidos como o quê? Direita mais mercado, esquerda mais Estado. E às vezes a gente, até mesmo os socialistas, entendem o socialismo como uma profunda estatização, né, do econômico. Mas você concorda também que há muitas mais formas de propriedade do que somente a estatal e a privada. Concorda com isso? Existe a forma de se apropriar coletiva, comunitária, cooperativa? O socialismo não é Estado, né? O Estado é um campo de luta. O Estado precisa ser comunizado. Ser comunizado o quê? Porque todo Estado, em um momento, ele surge de comunidade, incorpora direitos que as comunidades tinham, forma de organização. Então, quando você entra no Estado, transformá-lo num campo de luta, o objetivo é que esse Estado ele entre num processo de perecimento, digamos assim. Isso só pode ocorrer se, ao mesmo tempo, dentro dele, mas no conjunto da sociedade, vão se desenvolvendo outras formas de organização que compõem isso que a gente chama o poder popular, assentado no bem comum, etc, etc. Então, o que ocorreu é que na história das experiências de luta pelo socialismo, o Estado passou a ter uma presença muito grande. A começar se você pegar a comuna é o contrário, né? A comuna é essa linha do comunal, tanto que é a Comuna de Paris, não é o Estado de Paris, é a Comuna de Paris, onde o Marx dizia, está aí encontrada a forma da emancipação social, as formas de organização, pensando... Se você se limitar a Paris, a capital da França naquela época, porque a proposta era muito mais ampla. Então, ali o que você tem exatamente é o desmantelamento do Estado, digamos assim, se constrói outra forma de organização que já não é mais o Estado. O Engels mesmo dizia, vamos substituir essa palavra Estado pela palavra comuna, né? E isso aí é uma retomada da forma de organização originária dos povos, né? Em todo o mundo. A Rosa Luxemburgo mostra isso claramente numa pesquisa. O Marx, no final da vida dele, ele passou a estudar muito essas comunas, não só a comuna rural na Rússia, mas também na Europa e em outros continentes, isso nos últimos 10 anos da vida dele. Então, quando houve a Revolução Soviética, num determinado momento, o Estado, como eu gosto de dizer, se amancebou com o Partido Único, e isso aí se estabeleceu um poder burocrático sobre os trabalhadores, em nome dos trabalhadores.
chamam socialismo estatal e burocrático. Há muito capitalismo de Estado. O Mesaros deu uma grande contribuição que o capital sobrevive ao capitalismo. O regime que existiu na Rússia e no leste europeu era uma forma de capital que sobreviveu ao capitalismo. Não era mais o capitalismo, era outra forma de... Era outra coisa. Era outra coisa, mas não era socialismo. Tanto que os trabalhadores desenvolveram muitas lutas durante muitos e muitos anos, né? Até, enfim, é daí que vem essa presença muito forte do Estado e algumas correntes reformistas da social-democracia também, que defendem toda essa questão, a questão do Estado. Mas se você observa as experiências desenvolvidas no início do nosso século XXI, já não é tanto, não é o Estado. Você vê a Venezuela, a Bolívia, o próprio Equador, eles refundam a nação a partir de constituições com participação popular, incorporando direitos de forma de organização. Se diz que o Estado é comunal. Quando você diz que o Estado é comunal, você está numa disputa, num campo de luta, uma disputa por hegemonia, onde não tem nada garantido. É um processo longo de transição e é aquilo que você perguntou, forma de propriedade. Aí o que é que se pode fazer? Um governo assume, se é um governo com a sensibilidade democrática e com a visão estratégica da transformação e de governar. Você vê a Bolívia, você vê a Venezuela, aonde o que é que você tem? Você abre uma pluralidade de formas de propriedade. E aí os sujeitos organizados entram em luta, entram numa disputa pelo bem público, digamos assim, e também na sociedade. Então você pega... Eu tenho uma pergunta nesse sentido mesmo, Cláudio, que aí eu acho que você já pode encaixar aí no seu desenvolver. Fazendo até um jabazinho aí pro grande Cláudio, ó, Autogestão Comunal. De novo, recomendo muito esse livro, até para dar um impulsionamento nesse tipo de publicação. Aí a editora muito importante, que é a Lutas Anticapital. Nesse livro, você traz uma série de perspectivas e tem lá na parte 6, né? Um texto do Álvaro Garcia Linera, que é um dos pensadores do processo boliviano, fala sobre a Comuna Aymara. E aí eu queria, nessa pergunta, você trouxe de volta aí a questão dos governos e o movimento comunal de transformação autogestionária. Se a gente for pensar na esquerda no poder, ela teve, de fato, foi alimentada por esses processos e ela promoveu grandes transformações, mas também houve limitações. Nesse sentido, por exemplo, a gente teve no Equador uma iniciativa chamada Iniciativa Yasuni TTT, que queria aplicar um tipo de moratória petrolífera ali, que dizia que não ia se explorar o parque, ia se manter o petróleo no chão, que se ia postular uma remuneração dos países desenvolvidos ali pelo governo equatoriano. No final, houve negociações com a China, ficaram sabendo que o presidente estava negociando petróleo com a China e aí, enfim, caiu em descrédito. Claro, também muita pressão, caiu em descrédito a iniciativa. Na Bolívia, houve, por exemplo, aquela iniciativa de uma estrada, da estrada de Tipnis também, né? Que ligaria uma grande extensão ali de território. Os indígenas ficaram muito preocupados com a questão dos madeireiros e tal. Isso foi aí uma contradição do projeto comunal de Estado. Como que você vê essas tensões? E você vê de forma crítica e algo necessário para um retorno dos governos progressistas com vitalidade nessa parte que a gente está do século XXI? Sim. A gente falou que processo significa isso. O processo, nele vão se desenvolvendo contradições cada vez mais qualitativas. Não é que não continua tendo antagonismo. Quando eu digo Bolívia, Venezuela, o que é que eles fizeram? Pluralizar a disputa de formas de propriedade. Então, você tem a propriedade privada, que estava ali, porque o capital não acaba de um dia para o outro, propriedade privada continua existindo, propriedade estatal, porque você tem diversas empresas de recursos naturais estratégicos que são estatizados, são nacionalizados, eles são estatizados, e você tem a propriedade cooperativa, que vem das experiências cooperativas, a propriedade comunal, que vem das experiências dos vários povos indígenas. Então você tem aí uma disputa.
O governo, o que é que faz? Ele mobiliza recursos políticos, culturais e financeiros, onde ele dá prioridade à propriedade privada, à propriedade comunal, depois a propriedade estatal e a propriedade privada. Essa é a disputa. O movimento abre, o governo que tem que ampliar e criar mais condições para aquelas formas de propriedades que estão mais nessa perspectiva da emancipação sejam fortalecidas. É isso que um governo tem que fazer. Agora, no geral, nesses países todos, os governos progressistas, os menos radicais, que são os aqui do Mercosul, Uruguai, Argentina, Brasil... O Sul, né? Em geral. O Cone Sul, que aí é outra formação histórica, né? Teria que ir para o Darcy Ribeiro, que explica bem isso, na América e as Civilizações, uma obra importante dele. Depois você tem esses países andinos, né? Que a radicalidade foi muito maior. Agora, o que é comum a todos eles? Você tem que, no campo da estrutura econômica, todos ficaram dentro daquele campo que a gente chama da dependência. E não houve transformação estrutural no campo da economia. Ocorreram políticas, as mais diversas, que digamos assim, permitiram a população viver melhor, etc. Mas no campo da economia, devido à conjuntura mundial, da presença muito forte da China com a questão das commodities, então eles terminaram prisioneiros desse campo, né? Isso vale para a Bolívia, a Venezuela, e além da estrutura, você vê a estrutura econômica da Venezuela, uma dependência muito grande do petróleo. São países que têm muitos recursos naturais, minérios, etc. E a forma atual de acumulação do capital, o despojo, despossessão, é exatamente em busca dessa riqueza mineral, né? E são esses países. Como é que você enfrenta? Você teve nacionalizações aqui e ali, mas no geral não se quebrou a dependência dessa estrutura econômica. E o outro é a concepção de modernidade. Ele ainda mantém essa concepção. Esse é o ponto central. É a coisa eurocêntrica, e isso é central, porque isso aí não é uma coisa de visão de mundo, né? E de que começa, então, aí essa relação, por exemplo, com a natureza. Então, a natureza continua sendo vista, mesmo se você aprova, vota e defende direitos da natureza, mas você tem processos econômicos que são processos de grandes projetos faraônicos, de grandes rodovias, como você falou desse da Bolívia, o Brasil também estava envolvido, e que termina buscando... A gente teve em Belo Monte um exemplo desse. Belo Monte, exatamente. Você tem uma série de elementos aí que leva a agredir profundamente não só a natureza, mas as populações que vivem, que têm o seu modo de vida, a reprodução de sua vida, na forma natural, assim, em torno de bens comuns, propriedade comum, que aí são os povos originários, que não são só índios, né? Então, cada país, se você pega o Orlando Fowlsborn, ele estuda a Colômbia, os povos originários, 5, 6 tipos de identidades de povos originários. Cada formação social tem os seus povos originários, não são só os índios, e que são presentes, que suas experiências aí milenárias desenvolvem valores que são fundamentais, não só para a América Latina, mas para pensar a crise civilizatória que nós estamos vivendo. Não é por acaso que essas lutas chamaram a atenção do mundo. É um resumo de várias cosmologias indígenas, né? Na verdade esses campos todos. Eu estava falando ali antes da pandemia, nós estávamos com diversas experiências de fóruns, articulações, encontros continentais e encontros que seriam internacionais de economias não mercantis. Por exemplo, a economia de Francisco e Clara, exatamente isso que foi chamada pelo Papa, setor do Vaticano, era isso, realizando diversos encontros pelo mundo afora, e ia ter um grande encontro em 2020, que ia ser em Assis.
articulando muito a juventude. Então, são economias não mercantis, que a reprodução da vida social está assentada no valor de uso, na forma natural de reprodução da vida humana, como dizia o Marx, que é economia não mercantil. E era a juventude. O Papa imediatamente chamou um outro encontro. Esse era um campo que estava se dando. E estava fragmentado isso. Outro nós tivemos, e acho que no próximo ano vai ter no México, mais um encontro da economia dos trabalhadores e das trabalhadoras. E articula, nós fizemos em novembro de 2019, quer dizer, antes da pandemia, na Escola Florestan Fernandes, lá do MST, em Guarariba, no interior de São Paulo. Um encontro internacional, acho que foi o 7º, se não me engano. Tinha gente da América Latina toda, só não tinha da Bolívia, porque em outubro de 2019 tinha havido um golpe, né? Mas para trocar experiências de empresa recuperada e diversas experimentações que têm como base a autogestão. E nem sempre nesse país se chama de economia solidária, etc. Esse era um campo. Outro, você tinha uma rede do currículo universal da economia solidária, que também realizou diversos encontros continentais e que ia realizar também um encontro internacional. E tinha estou dando exemplo de 3 ou 4 experiências que estavam caminhando, todas elas em cima digamos assim, de uma mesma perspectiva. A gente achava, se 2020 faz tudo isso, em 2021 ou 2022 se retoma o Fórum Social Mundial. Foi um grande palco, né, dessa discussão. Porque começou, de certa forma, isso foi se fragmentando, mas estava se criando um senso comum, digamos assim, numa parte grande da militância em nível mundial em torno dessa questão. Eu chamo autogestão, outro chama o comum, outro vai dar um outro nome. E ainda tinha mais uns 2 que eu não me lembro. Economia social, né? Aí já a Europa eu já tenho minhas... Tem diferenças, né? Acho que tem nuances. Ali falta a visão política mais estratégica. Onde nós estamos falando, você tem que falar de classe, de raça, de gênero, você tem que falar de imperialismo, você tem que botar proposta socialista. E tem nesse sentido, Cláudio, para a gente voltar um pouco, dialogar um pouco com a sua obra e também para aprofundar algumas questões que muitas vezes acho que na esquerda a gente não debate. Você falou da modernidade, a gente poderia colocar a questão do progressismo, do progresso, mas ainda na questão da autogestão, que referências marxistas você traz? Porque isso de fato talvez não seja tão desenvolvido em alguns marxistas, mas isso de fato está na literatura em geral marxista. Quem que você traria como referências aí para esse pensamento autogestionário? Pô, são muitos os pensadores, a gente fica a noite inteira aqui falando. Como eu dizia, os preferidos aí. Você tem isso no Marx, né, você vai encontrar, e tem uma tensão também. Você pega um Garrodin, que era um marxista, mas não dos mais interessantes, o Marx fala da autogestão. O Henri Lefebvre diz que sim, mas ao mesmo tempo diz que não. Era um grande pensador da autogestão, o Henri Lefebvre, o francês. E você vai encontrar muitos outros pensadores. O Marx fala no Capital 3 isso, né? Ele fala muito do reino da liberdade, os trabalhadores associados gerindo o metabolismo da economia com a natureza, né? Sim, o tema da Primeira Internacional é exatamente isso. A libertação dos trabalhadores era obra dos próprios trabalhadores. Então, na obra dele você encontra. Ultimamente, o livro que está no prelo para sair, eu fui ampliando, digamos, para trazer mais autores da América Latina. Eu trabalhava muito isso, tive que viver um período na França, e lá eu incorporei muito os teóricos da autogestão na França, ou na Europa, né? O Castoriadis, Daniel Motet e tantos são muitos, né? Principalmente na França, a Itália também são muitos os autores, porque naquela época o que é que ocorria? Um período de ascenso das lutas por autonomia e autogestão. Nos anos 60, nos anos 70, ou 1968, depois na Itália, praticamente
inúmeros países, a Revolução da Argélia, tinham os teóricos da Iugoslávia. Eu gosto muito do grupo Praxis. Ô, Cláudio, a Iugoslávia se acredita, inclusive o termo, já vi gente acreditando ao processo iugoslavo, o termo socialismo autogestionário, você também conhece? De certa forma, sim. Eu fiz um texto mostrando que a palavra pode vir lá do cerro croata da Iugoslávia, mas a ideia é muito antiga. Claro. A ideia vem de povos originários. A ideia moderna talvez seja aí. A questão não é semântica. A Iugoslávia teve um peso muito grande, mas eu andei estudando os metalúrgicos na França. Eu trabalhei lá numa central sindical e andei estudando e fui vendo as greves que eles desenvolveram no pós-guerra, 46, por ali. Ali você vai encontrar isso até a Iugoslávia, porque a Iugoslávia de 1948 e em 1950 é que se declara pelo socialismo autogestionário, que vem de um lado para se contrapor por cima ao governo stalinista, a experiência estatalista, digamos assim, burocrática existente na União Soviética. Sim. E o outro lado que vem da Iugoslávia é a própria luta de libertação que eles fizeram, que teve caráter revolucionário, onde ainda na luta eles ocupavam territórios e gerindo fábricas, fazendas, etc. Então ela nasce também das práticas que foram desenvolvidas num processo de libertação na Iugoslávia. Mas o que eu fui vendo é que final dos anos 40, por ali, você encontra muitas greves na metalurgia na França. Os trabalhadores falavam da socialização dos meios de produção. Isso é o quê? Você está falando de autogestão, né? Sim. Então, a prática, a experiência, a questão já estava colocada muito antes, porque em 68 ela chega a se tornar moda na França. Todos os grupos, movimentos e os partidos políticos passam a defender a autogestão. O próprio Partido Comunista Francês. Bom, é que a autogestão eles estão defendendo. Isso é pós-68. E essa central sindical, ela incorpora também a questão do socialismo autogestionário e diversos pequenos grupos mais radicais na França. O Partido Socialista Unificado Francês, que é um partido que tem no seu programa a questão da autogestão, até que ele chega ao poder com Mitterrand e a coisa se desfaz, né? A corrente autogestionária ela vai para o governo e ali foi, eu diria, quase uma tragédia. Mas, enfim, não vem só da Iugoslávia, apesar de que a Iugoslávia é o primeiro país que tem um regime que se diz com base no socialismo autogestionário e tenta desenvolver a autogestão com todas as suas contradições. E também naquela época, a Argélia, quando se libertou da França através de um processo revolucionário, também se declarou como um regime na própria Constituição do socialismo autogestionário baseado no Alcorão, porque é da cultura e da religião deles, e com camponeses, etc, etc. Mas foi outra experiência também muito rica, né, que se declara socialismo com base na autogestão. Aí, outro na frente, você vai ter em 80, já no final do ciclo das lutas de autonomia e autogestão da Europa e no leste europeu, depois de um ciclo de lutas no leste europeu, Polônia, Iugoslávia, Tchecoslováquia, onde a questão da autogestão estava muito forte. E no sindicato Solidarność, a rede de autogestão, que era diferente do sindicato, mas fazia parte, a militância operária naquela época, muito qualificada, estava gerindo as 3.000 maiores empresas da Polônia. Então não é brincadeira. Cláudio, você acha que essa herança stalinista impediu de uma corrente autogestionária se consolidar como alternativa no leste europeu? De certa forma, sim, porque ali, quando se impõe esse socialismo de burocrático, de estatal, você vai ter já no início lá, que é a disputa do Lenin, o Trotsky versus Stalin, já significa a oposição operária. E mesmo alguns revolucionários como Lenin, em determinado momento, facilitaram também, digamos assim, o trabalho. Facilitaram o trabalho, mas sem dúvida nenhuma. Porque todas as revoltas e rebeliões que começam em 53, em Berlim, no leste, na Alemanha,
ela já colocava essa questão, porque eles colocavam a propriedade social, na verdade era uma propriedade estatal, que na Constituição juridicamente diz que é uma propriedade de todo o povo, na verdade era só do plano formal jurídico, mas na vida real, no processo produtivo, não. Mas aí se você não tinha uns sindicatos independentes livres, mas você tinha organização nos locais de trabalho. Então, quando surgiu uma rebelião, a primeira coisa, os trabalhadores criavam os conselhos operários, conselhos de autogestão, enfim. Aí você vai encontrar depois, 56, na Hungria, na própria Polônia, a Tchecoslováquia, em 68, que foi uma revolução de conselhos de trabalhadores, então estava sempre assim. Bom, se a propriedade é de todo o povo, se é propriedade social formalmente, vamos então colocá-la na prática, né? Então você passa até a última luta, que foi do Solidarność, onde a rede de autogestão teve peso no Congresso, 14 dias de Congresso, e então tiraram um documento que seria a República Autogestionária da Polônia. Você vê? Olha que coisa, hein? República é muito interessante ler esse texto, né? Porque a dinâmica da luta... Um país que depois se tornou bem anticomunista, né? Não, aí você tem uma mistura de que o que é que determina o quê? A questão nacional, a questão religiosa da Igreja Católica, o Papa naquela época, e questão social aos trabalhadores. Se você tem muita... Não, mas ainda tinha o Pentágono, os americanos, mas os trabalhadores davam uma dinâmica. Isso tem que ter dialética para entender, porque senão você vai. Isso aí foi tudo a serviço do imperialismo, como os partidos comunistas tradicionais fizeram, inclusive o Partido Comunista de Cuba, né? E no Brasil, em 68, só o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário foi quem tirou uma nota criticando a invasão da Rússia na chamada Primavera de Praga, em 68, né? Então, tem que ter dialética. Eu visitei a Polônia, eu ficava impressionado com as assembleias dos trabalhadores, e eu fui em Gdansk, no estaleiro naval Lenin, que era a grande força dos conselhos operários, e lá dentro eu perguntei, mas como é que é um processo de greve aqui? Então, eles diziam, ó, faz uma tremenda assembleia, porque lá dentro tinha o espaço deles, do conselho operário, né? Agora, antes da gente sair e fazer a paralisação, então você passa num determinado espaço dentro do estaleiro, onde tem a Virgem Negra da Polônia. Então eles passam ali para fazer uma oração, um ato de fé, digamos assim, mas não é um ato de fé para submissão ao poder, não, é um ato de fé para ter força para fazer uma greve mais profunda. Então era isso que eles falavam. Bom, então aí depois é que você faz uma assembleia e para todo o estaleiro, e isso é articulado, que era uma rede, enfim. Então aí você tem isso, e que desde a teologia da libertação, quando surgiram os cristãos pelo socialismo no Chile, o Fidel teve no Chile e fez um encontro, depois passou a ser a teologia da libertação, que eram militantes, enfim, dos cristãos pelo socialismo, onde você tinha expressões partidária, digamos assim. No Brasil surgiu a Ação Popular, no Chile tinha o MAPU, que era a expressão de esquerda da militância cristã. E Nicarágua, né? Nicarágua em 79. Ô, Cláudio, a gente tá já... Cara, nem parece que passou esse tempo, mas a gente já tá pressionado pelo tempo que estamos chegando no final. Pra gente aí render esse finalzinho, eu queria que você respondesse duas coisas. Quais são as boas referências que a gente tem de processos da América Latina? E depois falasse um pouco sobre que livros aí a galera pode ler para se aprofundar no assunto. Não dá para responder, não. Esse livro, eu nunca sei como é que mostra esse livro. Assim, como é que ele aparece aí para... Tava certo. Assim, aí, do Beco dos Sapos aos Canaviais de Catende. Esse é o livro onde se relata as experiências em diversos continentes, né? Ele já tá à venda? Já deve estar na terceira edição, se não me engano. Esse aqui é destacado de dentro dele, que é sobre no leste europeu, isso que nós falamos. As lutas só nos países da Polônia, a Iugoslávia, a Tchecoslováquia, etc, etc. Aí, pegando esse material, e os mais recentes, que eu digo que é um novo ciclo que começou com
com essas experiências, primeiro em Chiapas, foi um primeiro embrião com o neozapatismo, que recupera esses valores todos do comunal, mas se consolida e toma um potencial maior com as, vamos chamar, rebeliões ou revoluções, porque aí discutir hoje em dia também o que é revolução, em Cochabamba, na Bolívia, que é a guerra da água e a guerra do gás. É isso, Cláudio, que legal, cara, são muitos livros. Já fica aqui o nosso convite para uma próxima oportunidade para a gente, de repente, destrinchar mais uma dessas obras. Acho que tem muito para a gente falar aqui, mas o tempo nosso é curto e a gente vai ter que, infelizmente, fechar, mas a gente deixa com um gostinho de quero mais, né? Tem outras pessoas que já frequentam aqui o Vozes Livres mais de uma vez, você com certeza vai ser uma delas. Eu queria deixar um abraço para todos aqueles e aquelas que nos assistiram e que difundam aí mais esse episódio. E vai junto dessa mensagem nosso abraço solidário e até a próxima, nosso episódio do Vozes Livres. Cláudio, obrigado, viu?